A paz do Senhor a todos os irmãos e a todas as irmãs, começando aqui mais um devocional Aprendendo com o Senhor. E hoje nós iremos falar, segundo a vontade do Senhor, sobre cultura. Nós falamos isso no culto domingo passado na igreja e ainda nós não estamos conseguindo fazer as lives ao vivo pelo Instagram, porque o Instagram está pedindo para a gente esperar um período. Eu creio que é para ver se os nossos inscritos são realmente inscritos, para verificar se o canal está de acordo, para a gente começar com essas lives e aí vocês irão poder acompanhar os cultos ao vivo através do YouTube. Amém? Então, vamos falar hoje sobre cultura. O que é uma cultura? É um conjunto de conhecimento, crenças, valores, costumes e práticas compartilhados por um grupo social. Amém? Nós sabemos que nós temos aqui no Brasil vários tipos de culturas. Tem a cultura do carnaval, tem a cultura do folclore brasileiro, tem a cultura do jeitinho brasileiro. Nós falamos isso na igreja também, que é, vamos dar um jeitinho, a cultura do jeitinho brasileiro. Só que como cristãos, como filhos do Senhor, nós não temos que ter uma vida pautada e uma vida influenciada por essas culturas desse mundo. Nós temos que ter uma vida pautada, influenciada, e nós devemos influenciar as pessoas com a cultura do reino, com a cultura de Deus. Vamos meditar em Levítico, capítulo 20, versículo 23. Porque Deus ele tirou o povo dele, povo de Israel, os israelitas, lá do Egito. E lá no Egito tinha uma cultura, que era a cultura de adorar ídolos, era uma cultura de maquiagens, de usar apetrechos, adereços. E Deus ele estava levando o povo dele para a Terra Prometida, mas na Terra Prometida existia um povo naquela terra. E Deus ele deixou bem claro para o povo dele. Levítico capítulo 20, versículo 23. Deus tirou o povo dele do Egito e estava levando para a Terra Prometida. Só que antes deles entrarem na Terra Prometida, deles lutarem, deles tomarem posse da Terra Prometida, Deus falou algo para eles. Olha que interessante. Não vivam de acordo com os costumes dos povos que expulsarei de diante de vocês. Eu os detesto, porque praticam essas coisas vergonhosas. Então nós entendemos que cultura é um conjunto de conhecimento, crenças, valores, costumes e práticas compartilhados por um grupo social. E esse povo que Deus estava expulsando da terra prometida para colocar os israelitas, para colocar o povo dele lá, esse povo tinha uma cultura, eles tinham costumes. E Deus, ele falou assim, olha, eu vou expulsar esse povo daqui, eu detesto esse povo que está nessa terra por conta da cultura deles. E eu vou colocar vocês nessa terra, mas eu já estou avisando, não pratiquem a cultura desse povo, porque eu detesto eles por conta dessa cultura, e é por isso que eu estou expulsando eles desta terra e colocando vocês. Amém? Olha que interessante. Não vivam de acordo com os costumes, ou seja, com a cultura dos povos que expulsarei de diante de vocês. Eu os detesto. Olha, é Deus que fala. Eu os detesto porque praticam essas coisas vergonhosas. E o que esse povo praticava, João Lucas? Esse povo praticava coisas vergonhosas. Esse povo eles tinha uma cultura vergonhosa, uma cultura perversa. Era homem que tinha relacionamento com homem, mulher com mulher. Aqui fala, o homem tinha relações sexuais com a mulher, com a tia. Então eram coisas horríveis, coisas detestáveis. Não só isso, eles praticavam. Depois você medita em Levítico 20, Levítico capítulo 20, que você vai meditar, vai ver o que essas pessoas elas praticavam, qual que era a cultura deste povo que Deus detestava. Entende? Então,
Olha Deus começando a falar lá no começo de tudo, no Antigo Testamento. Tinha um povo com uma cultura diferente da cultura dele, praticava coisas vergonhosas. Vou falar, é como se fosse Sodoma e Gomorra. O povo era igual o povo de Sodoma e Gomorra, praticava as coisas horríveis. E Deus detestava, e por isso que Deus estava tirando o povo da terra prometida e colocando o povo de Deus e dando advertência. Olha, não pratica a cultura desse povo. Amém? Cultura do mundo. Cultura desse povo é uma cultura que foi feita pelo homem, não foi feita por Deus. A cultura do carnaval, você não vai ver escrito carnaval na palavra de Deus. Você não vai ver escrito que nós devemos praticar a cultura do mundo, o carnaval, o folclore, essas culturas que o homem criou. A cultura do mundo foi criada pelo homem, inspirada pelo diabo. Porque tudo aquilo que é de Deus vem dele. Amém? Foi inspirada por ele, pelo Espírito Santo. Lucas, mas não foram os homens que escreveram a palavra de Deus? Inspirados pelo Espírito Santo, Senhor. Amém? Nós temos o exemplo da cultura do mundo, que essas coisas que o mundo ele tenta desde pequenininho, desde quando a gente é pequeno, através da televisão, novela, através de propaganda, através de diversas outras coisas aí, o mundo ele tenta implementar, influenciar a gente com a cultura dele, e a cultura do mundo, ela vai contra a cultura do reino, a cultura de Deus. Amém? A cultura do mundo, um exemplo, olha, casa e se não der certo você divorcia. As pessoas já casam com esse pensamento, vou casar e se não der certo eu vou divorciar. Isso é cultura do mundo, não é cultura de Deus. A cultura de Deus é aquilo que o Deus une, o homem não separa. A cultura de Deus é que o homem tem que ser marido de uma só mulher, tem que ser fiel, e a mulher tem que ser fiel ao homem. Não dá certo, separa não. Os dois têm que querer, os dois têm que buscar a Deus e fazer dar certo. Então tome cuidado. O mundo ele vai implementando, desde as crianças até os adultos, influenciando com a cultura do mundo. Lucas capítulo 17, versículo 21. Lucas capítulo 17, versículo 21. Toma cuidado com aquilo que você vê, aquilo que você escuta, aquilo que você fala, aquilo que você pensa. Você não deve ser influenciado pela cultura do mundo e nem influenciar as pessoas com a cultura do mundo. Você tem que ser influenciado pela cultura do reino e influenciar as pessoas com a cultura do reino. Amém? Lucas capítulo 17, versículo 21. Vamos ler do versículo 20. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Se vir o reino de Deus, vem a cultura do reino de Deus também. Amém? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Amém? Glória a Deus. O reino de Deus é manifestado através também da cultura do reino. Se você é um cristão, se você é cristã, você tem que ser embaixador de Cristo. E você tem que manifestar, você tem que ser influenciado e influenciar as pessoas com a cultura do reino, com o reino de Deus. Nós estamos aqui na terra com um objetivo. Somos sal, somos luz e temos que despovoar o inferno e povoar os céus. Temos que tirar as pessoas da cultura do mundo e trazê-las para a cultura do reino, para a cultura de Deus. Amém? Vamos lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 6. O reino de Deus já está dentro de vocês, Jesus falou, já está naqueles que aceitaram a mensagem de Cristo. Então, se você aceitou a mensagem de Cristo, o reino de Deus já está entre vós, já está dentro de você. Você tem que ser uma pessoa que vai influenciar e não ser influenciada pelo mundo. Amém? Colossenses 2, do 6 ao 8.
E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. Qual que é essa verdade que lhes foi ensinada? A palavra de Deus. E vocês transbordarão de gratidão. Versículo 8, presta atenção. Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano. O que é isso? É uma cultura com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. Amém? Cuidado, olha, não deixe que as pessoas escravizem você com filosofia, com invenção enganosa, com cultura do mundo, não. Seja uma pessoa que vai ser influenciada pela cultura do reino. A cultura do reino foi feita por Deus. A cultura do reino foi manifestada aqui na terra através da pessoa de Jesus Cristo. E nós temos esse objetivo. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos cordeiros de Cristo, nós temos que manifestar essa cultura do reino aqui na terra. Pensa comigo. Se todas as pessoas aqui na Terra manifestassem a cultura do reino, como que seria o mundo hoje? Não seria um mundo melhor? Claro, porque está sendo manifestado algo que vem diretamente de Deus. Mas infelizmente não é assim. Mas nós como cristãos devemos fazer a nossa parte. Quer aprender a cultura do reino? Leia a palavra de Deus, medita na palavra de Deus e principalmente pratique. Porque aqui está a cultura do reino, aqui está a cultura de Deus. Romanos capítulo 12, do 1 ao 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a quem? Ao mundo? Não, a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Versículo 2, presta atenção, mais uma vez, olha Deus falando. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Nós vimos que comportamento, costumes fazem parte do quê? Isso tudo reunido fazem parte da cultura. E Deus fala, olha, não imita a cultura desse mundo não, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, porque aonde que a cultura é implementada? Aqui na cabeça. Deixa que Deus transforme você pelo seu modo de pensar, a fim de que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, quando você não é influenciado, quando você não imita a cultura desse mundo, mas é influenciado pelo Senhor, deixa que Deus transforme o seu modo de pensar, deixa que Deus implemente sua cultura, a cultura do reino, a cultura dele aqui na sua mente, no seu coração. Você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Para terminar, Tiago 4:4. Lucas, por que você está falando tão rápido? Porque aqui no YouTube, esses vídeos que nós fazemos, tem o limite de somente 15 minutos, por enquanto. Quando o Instagram liberar, creio que vai ser em breve, em nome de Jesus Cristo, nós vamos fazer esses devocionais de forma ao vivo. Amém? Tiago 4:4. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Então, se você quer estar na igreja e praticar a cultura do mundo, você está sendo amigo do mundo, mas está sendo inimigo de Deus. Não tem como você servir a Deus e servir ao mundo. Ou você decide servir a Deus e não estar na igreja. Nós não devemos estar na igreja, nós devemos ser igreja. Amém? Se você é igreja, você pratica a cultura do reino. Agora, se você está na igreja e pratica a cultura do mundo, você está no lugar errado, porque você está sendo inimigo de Deus. E Deus, ele não pega leve com os seus inimigos. Vamos orar ao Senhor?
Deus Pai amado, Pai querido, te agradecemos por essa palavra maravilhosa, que o Senhor possa testificar essa palavra no coração e na mente de cada um, possa continuar falando nos nossos corações, que o Espírito Santo possa continuar nos ensinando, nos fazendo lembrar, e que nós venhamos ser embaixadores do Senhor aqui na terra, praticantes da cultura do reino, sendo influenciado por ela e influenciando as pessoas por ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembre-se, você tem que ser igreja e não estar na igreja. Você tem que praticar e influenciar as pessoas com a cultura do reino. Amém?